Pergunta enviada pelo Facebook. O Brasil é um país regionalmente muito desigual. Como reorganizar o Pacto Federativo para reduzir as desigualdades regionais? Bom, o Projeto Nacional de Desenvolvimento ele tem que ter premissas e valores a serem perseguidos. Isso não é só uma decisão tecnocrática. Então, a ideia de projeto nacional, no nosso campo, é de que o país tem que crescer, porém o país tem que descobrir mecanismos de fazer um modelo de crescimento, ou seja, de desenvolvimento inclusivo, ou seja, que trate a sociedade brasileira com aquilo que nós em direito chamamos de equidade. E, evidentemente, se nós queremos que o país tenha equilíbrio, o país tem que ter como primeira grande tarefa do seu crescimento construir mecanismos de distribuição de renda, de maneira a alcançar com mais cuidado, zelo e delicadezas os mais vulneráveis, sejam eles sob o ponto de vista interpessoal, e aí nós vamos encontrar mulheres, por regra, ganham 70% do salário dos homens pelo mesmo nível de atividade econômica. Eu preciso colocar no projeto um vetor feminista para que o país enfrente esse tipo de desigualdade. Negros, ganham muito menos, são a população mais vulnerável à violência, então tem que ter um olhar de equidade também por este corte interpessoal. E se a gente quiser achar o endereço da pobreza brasileira, ela basicamente hoje tem dois endereços. A periferia das grandes cidades, onde a violência, a miséria, a mortalidade infanto-juvenil são absolutamente trágicas, e o fundão do semiárido do Nordeste, mas nós vamos encontrar também gravíssimos problemas de desequilíbrio regional no desenvolvimento do país, em lugares onde não se suspeita. Por exemplo, Vale do Ribeiro de São Paulo. É uma região de muita depressão econômica que exige mecanismos de ativação econômica, de coordenação de fatores estratégicos, porque não se suspeita que em São Paulo, o mais rico estado brasileiro, você tem uma mesorregião com dificuldades gravíssimas, com muita pobreza e muita miséria. Metade sul do Rio Grande do Sul é o lugar que mais regrediu economicamente ao longo desse colapso econômico brasileiro. Então você tinha da região de Pelotas para baixo, você tinha uma economia que sofreu uma pancada pesada na medida em que o Mercosul privilegiou trocas industriais, privilegiando em troca as capacitações econômicas mais agressivamente competitivas do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, que passaram a destruir a pecuária, a risicultura, que é a produção de arroz, vinhos, pecuária de leite de corte e tal. Então você tem uma metade sul regredindo como nenhuma outra região do Brasil, ninguém suspeita disso. Pois sim, foi agora quebrada a indústria naval, que era uma saída já produzida por um relatório que nós fizemos, desenvolvimento regional, produzido, destruir o estaleiro que estava se evoluindo com grandes encomendas no Rio Grande. Depois você tem ainda onde não se suspeita, no estado que tem o Triângulo Mineiro, riquíssimo, que tem uma zona da mata riquíssima, que é Minas Gerais, nós assistimos o Vale do Jequitinhonha, que foi mencionado aqui, e o Mucuri, são regiões paupérrimas, que têm atividades alternativas, cachaça, gemas, joias, etc., porém, foi absolutamente espoliada no passado colonial do Brasil e segue sendo, no meio do estado do Sudeste, uma mesorregião também a demandar grandes problemas. Mas a massa de miséria está no semiárido do Nordeste e no fundão da Amazônia.